Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Pantanal, Rede TV, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Olá, boa noite. Então, hoje, quarta-feira, dia 30, penúltimo dia do ano de 2020, um ano que já não vai embora, já não era sem tempo, né, de pegar o chapéu e vazar, porque é um ano complicadíssimo. Complicadíssimo para a maioria das pessoas, especialmente por conta da pandemia, não é? Não fosse isso, estaríamos um ano normal, comemorando, fazendo aqueles cálculos dos prós e contras, mas em função da dor, em função do pavor, em função da dramaticidade dessa questão sanitária, a gente infelizmente chega nesse final de ano fazendo esse cálculo aí que até pela incógnita, quando que a vacina chega, quando que teremos aí uma solução, quando que estaremos livres dessa pandemia, e isso nos deixa aflitos. De todo modo, vamos fechar o ano aqui no programa Opinião, é o penúltimo dia, é o último dia do programa ao vivo, pelo menos, né? E hoje, quarta-feira, a gente vai falar aí dos serviços regulados, não é? Aqueles que são da alçada da AGER, que é a agência que cuida desse setor no governo do estado de Mato Grosso. Para falar sobre vários serviços, né? É o Luiz Alberto Nespolo está aqui, que é presidente da AGER, que ao longo dessa próxima hora vai estar conversando conosco, dirimindo aí algumas dúvidas sobre muitas coisas. E você pensa que não, mas o negócio é que muitas situações que ocorrem aí no seu cotidiano dizem respeito à AGER. A AGER tem responsabilidade, no mínimo, de fiscalizar, como, por exemplo, tarifa de luz, né, a energia elétrica, por exemplo, que está sendo praticada pela concessionária de energia, a Energisa, a questão do transporte intermunicipal, dentre outros serviços. Se tiver alguma dúvida aí, você pode interagir conosco, deve interagir conosco, porque é a sua opinião que mais importa para todos nós. Está aí na tela, 99932-2529 é o número para você mandar seu WhatsApp, sua pergunta via texto aqui para o Opinião nesta noite de quarta-feira, noite que tem também o Lorenberg Alves, meu amigo professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. É Nespolo mesmo, né? Eu falei Luiz Alberto Nespolo, uns falam Nespolo, uns falam Nespolo, enfim, é Nespolo, eu falei certo? Falou certo, Luiz Alberto Nespolo. Satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui e vamos dirimir aí essas dúvidas que há, não é? E fazer um balanço também do seu trabalho, o senhor que está aí há 8 meses na dianteira da AGER, no comando da AGER. Suponho que há muitas coisas para falar aqui que foram executadas, colocadas em prática ao longo de 2020. Eu queria começar falando, rapaz, eu até citei aqui na questão da energia elétrica, que se você for no PROCON hoje, é campeoníssima de reclamações, a questão da energia elétrica, né? Como está sendo, houve um reajuste de tarifa anunciado lá no primeiro semestre, isso foi em abril, mas parece que num primeiro momento o governo não colocou em prática, considerando a pandemia. Como é que está hoje a execução desse reajuste aí de quase 2,5%? Como é que está a situação aí da tarifa, o aumento da tarifa propriamente? Perfeito. Primeiramente, eu queria saudar todos os ouvintes do programa Opinião, grande envergadura dentro da nossa cidade e estado. Agradecer a você, Paulo Coelho, por ter convidado e ao professor Lorenberg também. E é um grande orgulho para a gente da AGER estar aqui representando-a nesse quase final do ano e bastante orgulhoso pelo trabalho que nós vemos fazendo em conjunto com essa nova direção, no sentido de regular, fiscalizar, regrar os serviços delegados pelo poder público para execução de concessionárias, autorizatárias e permissionárias. É muito importante que a gente consiga pautar bem esses assuntos, que a população fique bem informada, consiga participar e também dirimir dúvidas e principalmente ser atendida com um serviço de qualidade, né? Esse é principal atividade da AGER é dar equilíbrio entre os agentes, né? O agente concessionário, que é o governo, né? Através da Cinfra ou de outro órgão, no caso da energia, nós recebemos, porque é um serviço nacional, nós temos um termo de cooperação com a ANEEL e aí nós fizemos a parte de fiscalização
da geração e da distribuição. Geração, hoje, com orgulho que o Estado, além de ser autossuficiente em energia, ele exporta, né? Então, nós cuidamos dessa parte de fiscalizar represas, inclusive quanto à segurança da população e das redondezas das barragens, né? Porque, como tivemos aquele evento em Minas, também pode ocorrer nessas represas, se não forem bem mantidas, um rompimento que pode causar impacto Sim. à população que está em seu entorno. A gente vai esmiuçar, inclusive, esses assuntos aí das PCHs, das barragens, mas a gente começou pelo bolso, né? Pela tarifa aí. Como é que está essa situação? Dá um pouco de confusão na tarifa, porque nós temos a tal da bandeira verde, amarela, vermelha, né? E às vezes cria uma confusão tarifária na cabeça do usuário. Todo mundo tem pavor da bandeira vermelha, confesso que eu também sou usuário e não gosto, né? Mas vamos falar primeiro desse aumento. Esse aumento é feito pela ANEEL, então aqui a gente fiscaliza e multa e autua as empresas que não estiverem performando. No lugar da ANEEL. Em compensação, a parte do aumento é feito através do papel da ANEEL, ela regula essa parte financeira. Todo contrato que existe uma cláusula. Anualmente, ela tem direito de pedir reajuste conforme está previsto contratualmente. Nesse caso, quem se reúne é a ANEEL, né? E toma a decisão sobre o índice adequado, aplicando eventualmente se é GPM ou qual for o índice citado no contrato, ela faz os devidos cálculos e diz se tem direito ou não a ser aplicado, que é diferente do equilíbrio econômico-financeiro que pode ocorrer a pedido da empresa ou de forma até da ANEEL em outros momentos, que também nós temos essa prerrogativa. Mas quando se fala de reajuste tarifário, ele ocorre todo ano, não é agradável, né? Mas é importante para que a empresa também possa persistir e performar, evitando que quebre, como aconteceu no passado com a empresa que performava no Estado, a rede, né? Que infelizmente quebrou e deixou numa situação precária o atendimento. Sofremos alguns anos Sim. até voltar a performar a energia, por conta dela não gerir bem, né? Por alguma razão se perder. Eu estou falando de situações diferentes, de ter boa gestão, mas não recebendo aumento, os custos vão aumentando, né? Os custos de insumos e inclusive de mão de obra, todo ano tem aumento de salário e isso tem que ser reajustado para que haja continuidade, meramente. Como tudo aumenta, a energia acaba aumentando. Então, quando olharmos, nós temos uma série de vantagens também dentro a tarifa do nosso Estado, ele prevê várias prerrogativas, inclusive isenção para um certo consumo de energia, isso é importante que se diga, e é bastante acentuada essa isenção, né? Por faixas de salário, de participação de renda das famílias. Isso é bastante interessante que se saiba, né? E 2,50 é sobre todos, inclusive os que financiam, esses que não pagam, né? Os outros nós pagamos para quem tem isenção, né? Por conta de fazer a inclusão social, que é muito importante. Mas, enfim, vencido isso, tem essa confusão de bandeira tarifária, que é muito importante que se entenda. Como a ANEEL percebeu que, eventualmente, o custo fica maior que o valor praticado, ela criou essas bandeiras tarifárias, né? Que é para não ter oneração quando há falta de condições para ter uma energia barata, quais sejam, né? Se o poder da indústria está alto, né? Está usando muita energia, se as barragens estão com baixo leito de água, né? Vazão, então ela também tem geração menor de energia, com isso vai encarecendo, a lei da oferta e procura. Nesse período encarece. Para não encarecer e aumentar de forma justa o valor, e por 2 ou 3 meses eventualmente chove, a barragem recupera seu nível e não ficar isso permanente na conta, então se criou essas bandeiras tarifárias que aumenta temporariamente, estava no vermelho, estamos agora no amarelo, graças a Deus, né? Se ameaçou com o vermelho, caiu para o amarelo, né? E quem sabe até janeiro chove um pouco mais, recupera-se um pouco mais a vazão e a estocagem de água e diminui mais ainda, caímos para o verde. Esse aumento de 2,5, 2,40 e poucos já está sendo cobrado. Já está praticado. Não foi de imediato ali em abril, porque em abril que foi o reajuste, né? Aí o governo segurou um pouquinho. De forma correta, mas eu diria que não tão plena. A ANEEL naquele momento ainda não tinha uma visão do que seria a pandemia, ela jogou para praticar 4 meses após. Então, 4 meses após o julgamento... Para setembro que começou, né? Exatamente. Então, 4 meses após o julgamento foi implantado o aumento. Não tinha como o governo segurar um pouco mais esse reajuste, não? Sempre é uma discussão, toda vez que segura, dá aquela A pandemia continua, quer dizer, as pessoas continuam confinadas.
gastando mais por consequência. Por isso que eu disse que faltou um pouco de sabedoria, talvez, naquele momento da ANEEL, até por não termos essa sabedoria no momento, não dominarmos a pandemia. Ela achou que 4 meses, talvez, a gripezinha, como estava se falando a nível nacional, tivesse passado, né? O próprio presidente falava que seria alguma coisa passageira, pequena, né? Que talvez nem teríamos. E talvez se calculou mal os 4 meses. Nós, no Estado, para efeito de passagem, principalmente intermunicipal, nós julgamos também. E nós julgamos até o final da pandemia. E que foi levantado em 30 de setembro, com certeza. Poderia ter ido mais longe. Subestimado. E com sabedoria ainda a empresa segurou, só vai praticar em janeiro, que agora está repercutindo nos meios de comunicação. É bom que se fale. Nós estamos com uma nota explicativa, né? Que além de a gente segurar até o final da pandemia, ainda conseguimos segurar até janeiro, conversando com a empresa. Então ainda não estamos sentindo na fatura esse... A fatura de energia, sim. Essa explicação que estou dando é mais no transporte intermunicipal de passageiros. Ah, você está falando do transporte. Que é julgado localmente. Estou preocupado com a luz, gente. Exatamente. É. Eu lá em casa, o Lorena, vou passar. O Lorena está me chutando aqui minha canela, que ele quer falar também. Perfeito. Mas lá em casa, na casa da minha mãe, né? Lá no mês anterior, no mês passado, R$400. Mês agora, que tem que pagar. R$1.400. É isso aí. Subiu R$1.400. Estava na bandeira vermelha. Vamos falar sobre isso também, né? Sobre essa aferição que eles fazem lá, perfeito. que eu também tenho uma série de dúvidas sobre isso. Lorenberg Alves, por favor. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. Obrigado. A presença do senhor, ela trará uma série de questões solucionadas por parte do nosso amigo telespectador. Perfeito. O Paulo falou por 2 vezes dirimir dúvidas e o senhor também repetiu por algumas vezes dirimir dúvidas. Perfeito. Por falar em dirimir dúvidas, presidente, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do que é a AGER. Perfeito. Qual é o papel da AGER? Porque eu costumeiramente, presidente, eu tenho ouvido por parte de muitas pessoas uma certa confusão, principalmente quando diz respeito ao transporte. Perfeito. E eu gostaria muito de ouvi-lo para que o nosso amigo telespectador possa também dirimir dúvidas com relação a isso. Pergunta fantástica, professor. Né? Bem a calhar, muito importante. Desde que eu cheguei na AGER, a primeira coisa que eu fiz com a comunicação, que hoje não pôde estar aqui, que está viajando, a senhora Débora, eu tenho orientado ela que o principal papel dela é esclarecer, primeira coisa, né? Porque se confunde muito. Existem papéis diferenciados. Primeiro, as agências nasceram para dar credibilidade aos negócios de terceirização. É quando o Estado terceiriza uma parte do que seria a tarefa dele, seja do transporte, de energia, de saneamento, agora que estamos no marco do saneamento, gás, né? Tudo isso, quando o governo contrata um terceiro para fazer seu papel, ele entende que ele faz melhor e a AGER aparece como agente regulador independente. Nós temos autonomia e independência, né, para justamente pautar os assuntos contratados através de edital público de forma independente que dê segurança para quem quer investir muito dinheiro no Estado, para manter, trazer o seu dinheiro particular e saber que vai de forma isenta ser medido, regrado. Então, a regulação. Mas é muito importante que se fale que a AGER, às vezes, é um pouco confundida com o PROCON. O PROCON é defesa só do consumidor. Então, o consumidor chegando lá, ele é o rei exclusivo. Nós temos um papel de equilíbrio e harmonia entre os agentes. Isso está na nossa lei de criação. Então, claro que nós atendemos o nosso cliente, que entendemos que é o elo mais fraco, com um carinho especial, né? Mas após o atendimento dos saques das empresas e do próprio PROCON. Então, nós somos aquele segundo atraque, que é quando nós vamos descer a mão mais pesada no concessionário. Se não resolveu em todas as etapas iniciais, a AGER entra cobrando mesmo e até multando e atuando, se for evidenciada uma falha, né, contratual. É muito importante que se entenda esse papel com 3 agentes. Nós temos o agente concessionário, né, que é o governo, existe o que recebe a concessão, o concessionário, que é as empresas que investem, e existe o usuário. Nós temos ali aquele papel triangular, que é um triângulo de 3 pontas, né, que num está o usuário do serviço público, no outro está o delegatário, o concessionário, e a gente está no centro ali dando essa harmonia, como ter uma balança com 3 pratos. Se fazer a harmonia de uma balança com 2 pratos é complexo, com 3 pratos é bastante difícil. Então, nos papel é bastante complexo, né? Porque nós temos que garantir esse equilíbrio,
não pesar a mão nem para um lado nem para outro, né? Nesse julgamento. Então, a Gera ela tem competência dentro do Estado, isso é importante que se diga. Quando se olha o transporte, às vezes se olha terminal rodoviário, às vezes tem uma confusão lá com ônibus interestadual ou internacional. Não é papel da Gera, ali entra a NTT. Agência Nacional de Transportes, né? E as pessoas não têm essa visão, separação na cabeça, né? Tudo é AGER, tudo é governo. Confesso que até para a gente é um pouco complexo. Às vezes a gente quer se meter para resolver um problema que nós não temos competência, mas temos que frear por força de lei. Nós não temos, não seria legal, né? Intervir, né? Então a gente pode orientar, até chamar quem é de direito, mas não intervir. Há pouco tempo estava dando uma entrevista no terminal rodoviário e tinha essa confusão com a repórter. Ela disse, mas eu peguei algumas opiniões, né? O pessoal está se queixando de atraso, estava tendo muito atraso no interestadual. Né? Aí esclarecendo com toda a calma, mas ainda não tivemos nenhuma formal do intermunicipal, né? Mas tendo, e tivemos casos do interestadual e orientamos a ir até a NTT, né? Apresentamos, que fica também no terminal rodoviário. E temos também essa confusão no municipal, quando pega o transporte, que nós regramos o transporte intermunicipal de Várzea Grande e Cuiabá, mas quando vem o bairro até o nosso terminal rodoviário, né? André Maggi, aqui da Prainha, ali entram os dos bairros. Então, nós regramos o transporte e as cidades não. Então, o município tem a Arsec que cuida do transporte municipal de Cuiabá. E a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é o de Várzea Grande. E eles cuidam do bairro até os terminais. E nós, do terminal a terminal, então, cuidamos. Nós regramos, nós botamos uma resolução que só podia andar passageiros sentados. E dava uma confusão, mas não tão sentados, mas eram os que vinham do bairro. Quando saía nós estávamos fiscalizando e saía todo mundo sentado por conta do Covid, né, para não ter excesso de junção. E acabava tendo essa confusão também. Então é muito importante que se entenda os papéis e as limitações legais, né, que nós, dentro do que é permitido, a gente vai atuando e fazendo essa harmonia. Ok. Respondeu a pergunta? Respondeu. A propósito do transporte intermunicipal, presidente, que cuidados que as pessoas devem ter? Estamos aí no final de ano, as pessoas viajam muito lá para o interior para ver os parentes, para ficar com seus entes queridos, enfim. E aí, nessa época, surgem sempre os clandestinos. E esses clandestinos eles não passam por revisão, não têm autorização, não é? Se acontecer, Deus o guarde, um problema aí mais grave, e aí esses passageiros ficam, né, a ver navios. Como que a AGER está trabalhando nesse setor? Uma pergunta muito adequada. Se você não entrasse, eu fatalmente ia tentar puxar. Ia falar sobre isso também, Ia né? tentar puxar por conta de tanto... Nós temos um avanço muito grande no transporte. Eu li sua mente aqui, eu falei, ele vai falar sobre isso. É a experiência da bancada. Mas tenho certeza que também pelos movimentos e a dor que tem sido o transporte intermunicipal de passageiros no Estado, tem sofrido um processo de disciplinação através do digital, né, os nossos mercados. Então é importante que a população saiba que tem 8 mercados o nosso Mato Grosso. Pegamos o mapa do Mato Grosso, dividimos em 8 e foi licitado. Cada pedaço desses, que são 8 mercados, mercado 1, 2, 3 e 8, até 8, né? Ele tem 2 categorias. A básica é a diferenciada. Isso para o transporte convencional, aquele que sai da rodoviária a rodoviária. O básico é aquele pinga-pinga famoso, que vai saindo do local, passa em todas as cidades, no percurso entre cidades. E o diferenciado é aquele que faz mais longas distâncias e tem outras diferenciações, entre assento mais confortável no diferenciado e, por conta disso, um custo maior. Quem pega o diferenciado paga mais caro por ter uma redução no tempo, vai mais direto e umas condições mais favoráveis internamente de conforto. Mas, enfim, hoje nós temos um avanço, esse processo foi muito dolorido, porque as empresas resistiram em entender que tinham que contratar regras, antes não era um contrato, eram precários, né? Então não pagava muito imposto, também tinha algumas confusões de entendimento, né? Imagina aquele empresário que formou uma linha e daqui a pouco ele não vence o edital naquela linha, então teve uma certa resistência e foi meio dolorido. Hoje já temos 3 contratos para 20 anos, regrado, e temos mais todos os outros em contrato emergenciais, que são de 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 meses. E estamos encerrando, através da Cinfra, que é o poder concedente, representa o governo na concessão, faz o edital, e depois nós regramos, e claro que a gente participa do regramento anterior, criando a modelagem, as regras que tem que ter no contrato, né? E a Cinfra aplica o edital, tem participação da AGER, nós temos uma pessoa participando na comissão, né, de licitação.
2 da Cinfra e 1 da GER, e está concluiu agora um processo de... Era para ter entrado mais 13, mas teve algum problema através de questionamentos do Ministério Público e tal, de algumas empresas, elas foram questionadas como empresa, não como processo licitatório. Entendi. E elas foram pedido que não assinasse contrato. É claro que isso vai incorrer em processo judicial e tal, mas com isso estamos fechando contratos definitivos para 10 lotes desses 8 mercados. E o total de lotes são 16. Vão restar 6 para ver se vence esse óbice da justiça e performa, ou se tem que refazer o edital para performar nesses 6 mercados faltantes. A partir daí nós vamos ter um mercado mais regulado, que tu consegue regular melhor uma empresa que vai investir, porque ela tem a obrigação de investir, e performar durante 20 anos. Até tratar melhor o passageiro ela vai, né? Porque ela vai oferir também daquele mercado. Então, nesse sentido, melhora a qualidade. É muito importante se dizer que se reduziu em torno de 60% a 70% em alguns lugares o valor da passagem através do edital. Quantos por cento? De 60% a 70%. Então, muito importante esse ganho quando se fala de custo para a população. O presidente da AGER que está conosco aqui, não é? Porque ninguém gosta, né? Falar de aumento, ninguém gosta, viu, presidente? Mas nesse caso aí, que tipo de critério que se usa para dizer assim, ó, tudo bem, pode operar aí o aumento? Perfeito. Como eu estava falando no início, todos os contratos prevêem um aumento anual. E a notícia está correta, fazia 2 anos que não tinha. Isso não se perde, ao contrário, vira equilíbrio econômico financeiro. Vira um processo dentro da própria AGER para ver se tem razão a empresa em pedir. Esse pedido existe lá, tem um processo rodando, né? Quando tu não dá num ano, teoricamente perdeu-se um ano de uma vantagem, entre aspas, ou uma correção, né, significativa para a empresa, e ela pode alegar perda de receita e com isso até chegar ao ponto de eventualmente devolver o contrato por não ser rentável. Mas não é o caso, né? Nós estamos falando, só tem um processo interno para avaliação de reequilíbrio. Esse foi um processo normal, foi julgado, e é ali que eu falei em termos de ANEEL, o AGER, nós tivemos um pouco mais, até porque foi um pouco depois do que a ANEEL, já entendíamos um pouco mais do Covid, então nós fomos um pouco mais felizes, eu diria, mais assertivos no sentido de prorrogar mais tempo a execução desse aumento. Essa sessão foi em junho, não foi em abril que nem da ANEEL, e a gente decidiu pela não execução enquanto perdurasse a pandemia, né? O estado de calamidade gerado pela pandemia. Isso foi levantado em 30 de setembro e não foi aplicado o reajuste, somente foi aplicado em janeiro. Então, postergou-se mais alguns meses para efeito de não penalizar a sociedade. Mas, pelo certo, pela decisão, a empresa já poderia ter praticado desde 30 de setembro. Tem uma nota explicatória, estava um pouco mais embaixo, que a gente também passou para a imprensa, explicando justamente este fato. Lorenberg. Presidente, vamos continuar com esta resposta, aprofundando um pouco mais. Perfeito. O Paulo, quando leu a matéria, falou de que deveria ter um aumento desde 2018. No entanto, não foi feito, não foi praticado esse aumento, foi praticado agora, a partir do ano que vem. Mas, de todo modo, nós temos aí 35 centavos a mais no momento de pandemia, de desemprego, de uma série de questões que envolvem, sobretudo, o trabalhador. Embora sendo um transporte intermunicipal, presidente, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu, trata-se de pessoas ou que moram em Cuiabá e trabalham em Várzea Grande, ou moram em Várzea Grande e trabalham em Cuiabá. Portanto, é de pessoas que precisam do transporte e no final da semana ou no final do mês, somando todos esses 35 centavos, dá um número muito alto e que pesa bastante. E aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito disso. Claro. Aquilo que eu comentei no início tem um sentido bastante profundo, da gente tentar equilibrar 3 pratos. Não é fácil. Para a gente que está lá, é claro que a gente se coloca como usuário, paga energia, né? Eventualmente poderia estar usando, não é o caso do transporte intermunicipal, que eu moro em Cuiabá, mas claro que sim, que a gente entende esse drama. É uma das preocupações que o governo há pouco tomou a decisão de não fazer VLT, porque senão oneraria mais ainda, senão ele teria que subsidiar, pelos cálculos dele viraria R$ 5, né?
e o custo ele está falando, não está falando nem de valor ainda final, que se for uma empresa operar, eventualmente vai ter uma margem em cima, né? Uma tira, alguma coisa no fluxo de caixa. Vamos falar de contrato. O contrato previa e ele foi revisado. Se não é revisado, ele só cria uma bola de neve. Isso tem um processo lá interno e que, no final, pode virar aumento tarifário muito maior. Tu vai deixando de fazer, né? Ou se ganha através das vias administrativas, que a GER representa e dá esse equilíbrio, ou se ganha via judicial. Porque existe um requisito legal contratado, participou do edital, né, o edital público, então tem esse direito legal, legalizado pelo contrato. Então nós estamos vendo a parte agora do concessionário, né, aquela visão que nós temos que ter não de um único lado, embora toda vez que tem aumento a gente sabe que não é bom. É a mesma coisa que nós vamos falar de outro tema, que são as rodovias pedagiadas. Poderia ser o governo cobrando pedágio para manter, ele terceiriza para alguém cobrar e manter. E é um dos temas, nós também regulamos isso, e é um tema que nós temos que falar assim, olhando, né, como se estivéssemos olhando nos olhos, e estamos de todos os ouvintes, telespectadores, né, e falando de uma forma legal, correta de se fazer as coisas, né. O que mais nós temos trabalhado na GER é justamente deixar essa transparência melhor, a participação popular melhor, né. Desde que começou a pandemia, toda vez nós temos todos os contratos que tem com as empresas, seja ela do rodovia pedagiada, seja do transporte intermunicipal, seja da energia, das travessias, que são mais precários contratos, todos eles estão dispostos no nosso portal. E lá tem a data de assinatura, pode abrir, ler o contrato. E lá prevê a data, então a empresa tem direito de acionar a GER para que faça os cálculos e se mencione sobre o aumento, né? Que é um cálculo matemático meramente. Então não há o que se fazer contra o cálculo, né? É um direito, eles têm o direito, nós temos o dever de propiciar esse direito, senão nós também podemos ser acionados por não fazer o nosso papel. Então nós temos que calcular e atribuir através de voto. O presidente, o senhor, rapaz, eu não sei o que aconteceu, o senhor me enganou. Eu fiz uma pergunta, o senhor fez que respondeu, mas acabou não respondendo. À vontade. Eu vou te fazer essa cobrança aí sobre o transporte clandestino. Eu vou insistir agradeço. Porque é um assunto que a gente tem que preocupar, porque fatalidades ocorrem, né? O cara geralmente aproveita a oportunidade, o fluxo de passageiros é maior e tal. Eu mesmo já quis viajar aí, nessas férias, passar uns dias aí, lá em Bom Jardim, por exemplo, com as minhas crianças, e não fui porque eu tenho dúvida sobre esse transporte aí. Queria que o senhor desse uma esclarecida sobre esse assunto. Eu me entusiasmei em falar sobre o sistema convencional de transporte. Eu estou brincando que o senhor Claro, deu uma enganada, mas na verdade eu freiei antes, né? E aí a palavra foi para o senhor e eu não quis interrompê-lo, né? Mas está corretíssimo, né? É um ponto de alta preocupação. À medida que tu tem um contrato regulado, né? Tem pessoas que venceram o edital e elas cumprem requisitos de segurança, elas contribuem com o imposto, né? Eventualmente pode ter alguém que não contribui para o Estado melhorar e além disso pode incorrer em falta de segurança para o seu passageiro ou até não cumprimento do propósito, né? Tu compra uma passagem para conhecer algo turístico e acaba não conhecendo porque a pessoa não está totalmente instruída. Nós temos um trabalho que foi inclusive oriundo de uma preocupação do pessoal que é de van de turismo legalizado. Eles foram pedir uma ajuda, né? Para que a gente trabalhasse a fiscalização nessa área. Antes de a gente aprofundar, eu gostaria de dizer que, embora tendo pandemia, teve um decreto que transformou o nosso transporte interurbano em essencial, ainda no mês de março. E com essa essencialidade, nós voltamos a fiscalizar com força e nós fizemos, fora dos terminais rodoviários, que é de rotina, onde é que ficam nossos postos, nós temos 8 postos no interior, um na capital, né, fora da GER, que é na terminal rodoviário. Nos principais polos nós temos postos de atendimento também, nos terminais rodoviários. Esse é de rotina, não contabilizamos. Agora, esse que nós formamos para sair nos entroncamentos rodoviários, fiscalizar onde poderia passar o clandestino sem passar na rodoviária, né? A gente lá aborda desde carro comum até van, micro-ônibus e ônibus, né? Então nós temos pego muita invasão de interestadual, pegando dentro do município, levando para outro município que eles não podem, por força legal. E tem conseguido algumas liminares, eventualmente, nós temos já um encontro marcado com a NTT para tentar regrar um pouquinho isso.
Mas também temos pego muito clandestino, sim. Para o clandestino a mão é pesada, né? Nossas multas variam de 8 mil a 100 mil, dependendo do nível de enquadramento quanto à apreensão do veículo, além de penalizar 15 dias de apreensão do veículo sem poder retirar O do cara pátio. de uma van que queira operar, ele tem que ter que tipo de licença, por exemplo? Ele tem que, se for no turismo, porque ele pode também ter fretamento contínuo, né? Fretamento contínuo é aquele que uma escola contrata através da prefeitura e faz até uma cidade, uma localidade distrito. Esse ele tem que ter o contrato de fretamento contínuo. Para turismo tem que ser registrado, ter o cadastro, ser registrado na Secretaria de Turismo e também ser registrado na GER, com o CRC, com o Cadastro Regular de Transportador. E nós começamos um trabalho conjunto com a Secretaria, a pedido mesmo desse setor, que é um setor bem organizado, tem realmente bons operadores na área de turismo, de vans de turismo, que estão no negócio bem montado, estão sofrendo muito por conta da pandemia, mas acredito que nós vamos ser beneficiados porque o turismo de cidade ainda vai demorar para ocorrer, né? De concentrações, grandes concentrações, né? Abrado e tal, o pessoal vai migrar para turismo ecológico, se Deus quiser, e nós vamos ser beneficiados. Então nós estamos trabalhando em conjunto para criar um regramento no Estado que vai ajudar inclusive os guias regulares e legais, né? Tem guias legais, registrados, que são treinados, capacitados e eventualmente uma pessoa começa a se colocar como guia não regular e invadindo, inclusive fazendo transporte de passageiro, né? Às vezes sem ter segurança de uma inspeção nas setas ou no monitor, sem ter também um seguro obrigatório, né? Correndo o risco das pessoas, inclusive, além de eventualmente não conformar no objetivo, no propósito que eles tinham de conhecer algo, né? Então, nós começamos com esse trabalho, em janeiro nós vamos começar um trabalho de conscientização, porque nossa mão é pesada, a multa é cara, né? Eventualmente podemos quebrar alguém desavisado, então nós vamos conscientizar através das agências de turismo, conscientizar na TV, fazer outdoors, mas a partir daí nós vamos fazer uma campanha conjunta e é importante que a população saiba, junto com a CESP, já está combinado, nos principais entroncamentos e vamos aprender, multar e regrar, tá? Okay. Chamado de turismo legal, inclusive vai ter uma estrelinha como um carimbo. Tendo o cadastro SRC, vai ter uma distinção, o transporte com uma estrela do turismo legal. Ô, Lemberg, queria que você deixasse uma pergunta para ele responder assim que a gente voltar do intervalo comercial, por favor. Presidente, ainda sobre o transporte intermunicipal, evidentemente, tem uma questão que houve uma certa época que chegava a ser muito divulgado isso e causava uma certa estranheza. E eu estou me referindo exatamente aos direitos dos idosos. Tem chegado na mesa do senhor, na AGE, tem chegado reclamações por parte das empresas que não cumprem, de fato, esse direito dos idosos? Esse tema dos idosos está bastante pacificado, como um tema bastante trabalhado, né? Todo idoso tem já a prática de se candidatar à vaga com antecedência, né? Porque ele sabe que é limitado a 2 por ônibus, né? Inclusive identificado. Esse não tem sido a maior crítica, mas já te aponto a maior crítica que estamos trabalhando hoje pelo nosso usuário, né? Que nós temos uma ouvidoria que recebe, é importante que se fale, qualquer um que queira reclamar ou até elogiar ou até sugerir, né? Ele pode ligar para o 0800 que está na página da GER. Também lá tem um telefone do WhatsApp que também é gratuito. A gente fala muito 0800. Você não tem esses números de cabeça não, né? Eu consigo agora, tenho sim. Vamos Mas buscar. aí o senhor pode deixar para falar daqui a pouco, enquanto a gente, na próxima pergunta. Não, o 0800 da geral da GER é 0800 647 6464, número fácil. 647 6464. 6464. E o nosso WhatsApp é 984357458. 984 84357458. Beleza. E também pode ser por e-mail, se for tarde da noite, pode ser ouvidoria@ger.mt.gov.br. E qualquer dúvida, se o usuário, o telespectador não pegar, ele entrando na página da GER, ele entra na parte da ouvidoria, está bem disposto esses números e fáceis. Hoje, com acesso no celular, está prático, né? Então, fica essa cola. Pode entrar na página da GER, ela está bem atualizada, tá? Muito bem. Muita informação lá. Inclusive, como participar de forma transparente e participar de até as sessões regulatórias passadas. Pode ir lá, está gravada. Então, assim, você respondeu já o questionamento dele. A resposta hoje está bastante pacificada, mas hoje eu ia dizer que a maior reclamação que tem é a gentileza. Estamos tratando isso com as empresas.
o pessoal tem reclamado que algum motorista, algum agente pode não estar sendo muito gentil. E um dos itens que a gente olha no ponto de vista do usuário é a gentileza no trato com o cidadão. E a questão dos pedágios? Perfeito. E, aliás, esses contatos que o senhor passou aqui, como 0800 647 6464, pode também servir para situações como de alguma reclamação ou observação. Sugestão, pedágio, energia, rodovia, tudo que nós gasta, saneamento básico, tudo que nós temos como propósito. Ele chegando lá, ele recebe um número, ele é tratado, tem um procedimento, é instruído, né? E tem uma resposta formal, o usuário, né? Muitas vezes tem que interpelar a empresa, vem a resposta da empresa, é checado e aí tem uma resposta formal ao usuário do que foi feito. Entendi. Professor? Mas ia falando do pedágio, perdão, posso só complementar? Pode, o deve pedágio, complementar. é importante que se fale que dentro da GER tem uma parte que às vezes se confunde, né? Quando se fala transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, estamos falando de ônibus que fazem transporte de passageiros. Temos transportes rodovias, né? Que é a CRPH, ela cuida de hidrovias e rodovias, é outra coordenação técnica que tem dentro da GER. E as duas estão junto na diretoria de transportes e rodovias, né? Junto com o mesmo diretor. Nós temos evoluído muito no Estado nas concessões. O governo tem deixado algumas estradas para não ficar reformando à mão de terceiros através de leilão até na B3, usando a Bolsa, né? Há pouco tivemos 13 leilões. Esses leilões são rodovias que vão ser pedagiadas. A empresa primeiramente tem que performar, fazer as devidas correções que tem que ser feito, investimento inicial, para depois de um período de investimento que também é auditado pela GER, se esses investimentos aconteceram, né, antes de liberar o pedágio. A partir daí se cobra pedágio para manter essas estradas. Tem quantas estradas pedagiadas no estado hoje? Nós tínhamos 7, com essas 3 que foram leiloadas agora na B3, passa São para 10 10 hoje. E acabou de ser uma destinada para PPS, né? Ela teve uma forma de licitação, mas mais local. Então nós temos 11 nesse momento, saindo de 710 quilômetros para crescendo 500 com as 3 nacional, mais 500, então estamos falando mais 1.700 quilômetros pedagiados hoje dentro do estado. Muito pouco se compararmos com São Paulo, que chega a 8.000. Né? Mas é claro que não precisamos chegar até lá, né? Se Deus quiser manter o suficiente para que sobre dinheiro para investir ainda que não tem asfalto. Lorenberg. Presidente, ainda sobre essa mesma esteira, nesta mesma questão, uma vez viabilizado ou concretizado, melhor dizendo, uma vez concretizado, a concessão começa a partir de quando o trabalho da AGER? A AGER espera ser provocada ou a AGER costumeiramente faz essa fiscalização? Fantástica pergunta, professor, como sempre. A AGER, ela tem desde o início da licitação, quando essa licitação que ocorreu, antes dela ocorrer, a AGER foi incitada a se manifestar se a modelagem estava de acordo e propor correções. Então, várias correções foram feitas, enviada para a Cinfra, ajustada e saiu o edital. Né? Depois disso, ela participa do processo de construção. Tudo que está previsto no contrato de investimentos, ela tem que acompanhar para ver se ocorreram. Se não ocorreram, não inaugura, vai atrasando. Depois disso, ela tem o dever de regular, isso é dentro do princípio legal, o propósito dela. Então, ela regula de forma normal e ela fiscaliza de forma planejada. Ela tem planejamento e fiscalização, nós temos nas 3 áreas de maior atuação da AGER, que é transporte intermunicipal de passageiro, que gostaria até de falar quando falou do clandestino. Nós fizemos fora do terminal rodoviário 2.300 abordagens nos entroncamentos e fizemos 85 multas de apreensão. E nesse ano 2020, mesmo com Covid. Então foi bem intensa a atuação dentro dos mercados. E dentro das rodovias se faz com nível técnico. Hoje esse contrato prevê um verificador independente também, que são entidades contratadas, e o papel da AGER é convalidar esse relatório. Ela pega esse relatório das mais modernas, das mais antigas, ela faz esse papel também de fiscalizar. Se tem buraco, não tem buraco, se está tendo oscilações, declives, se as placas estão bem visíveis, tudo que está no contrato como exigência legal, se o tempo de atendimento está certo, de abordagem, por exemplo, uma ambulância, um guincho, né? Todas as regras contratuais que estão sendo performadas, inclusive a parte financeira que daí vem num processo para outra coordenação, que é a coordenação econômica e financeira. Toda vez que vem o pedido de reajuste mensal, que também da mesma forma que os ônibus prevê, também passa por um processo interno de julgamento e depois decisão.
Ok, eu queria que o senhor, para encerrar aqui o programa, como é que a AGE está do ponto de vista da informatização, se preparando, já que estamos em tempos de pandemia? Fantástico. De uma forma mais concisa, que o senhor pudesse explanar sobre isso aí. Fantástico. A GER, ela vem num trabalho árduo com a nova direção de tentar um avanço digital. Ela ainda está muito no papel, muito burocratizada, muito atrasada no sentido de performar rapidamente, com respostas ágeis, dinâmicas, com indicadores como o BI, por exemplo, que tu tem um banco de dados e consiga tirar informação útil. Nós temos um projeto chamado Projeto de Modernização da agência, que ele tem duas pernas. A primeira perna é a evolução digital, transformação digital. Nós temos que ter um sistema mais ágil, nós temos um SIAC, né, por obrigação, nós temos os atalhos das empresas, nós conseguimos ver os ônibus e dar resposta automática se passou ou não passou na ouvidoria, nós conseguimos formar dados disso e transformar isso, mas nós ainda estamos muito precários. Então nós temos um projeto para transformar um conglomerado de informação do sistema de informação da GER com as entradas de contratuais, num segundo plano ter um DW, né, que vai juntar essas informações todas e transformar em informações úteis regulatórias. A ANEEL é mais avançado nesse sentido, a ANEEL consegue multar à distância, né? Nós conseguiríamos multar à distância sem ter que ficar alguém parado em um lugar, se nós tivéssemos, nós já temos o quadro de horário programado, nós temos os trechos que tem que ser preenchido, por exemplo, quando se fala de ônibus, e temos GPS monitorando, então nós temos o real e temos o planejado. Quando nós conseguirmos jogar isso tudo num relatório, nós conseguimos saber se está cumprindo ou não, sem ter que ficar parado em algum ponto medindo. Né? E conseguimos dar a resposta mais precisa. Nós queremos evoluir tanto no nosso sistema digital a ponto de servir para o cidadão, saber se ele precisa sair mais rápido para a rodoviária pegar um parente, porque tipo Uber, que é hoje uma ferramenta moderna, tu consegue ver onde está o teu transporte, se está chegando isso, e tal. Então tu vai poder ver seu ônibus circulando. Esse é o projeto de modernização da GER. E ele vai poder, inclusive, colocar num celular, né, dispositivo que o pessoal consiga consultar se o seu ônibus está mais distante, se está na rodoviária, pode fazer um lanche ou não, aquela dúvida, posso fazer o lanche, posso almoçar, será que o ônibus vai demorar, onde é que ele está? E até para quem está atrasado, eventualmente está parado, ele vai ficar mais tempo parado, eu consigo alcançar, né, que é um trecho muito grande, às vezes no Nortão, né, e vale a pena sair atrás do ônibus e alcançá-lo. Isso depende da Assembleia Legislativa, não, depende só de uma portaria? Nós dependemos de certa forma porque a LOA está lá. Se aprovar, nosso projeto está lá, nós temos inclusive trabalhado arduamente junto ao Executivo e também ao Legislativo. E vamos ver agora para o início de janeiro se sai a aprovação da suplementação orçamentária. Perfeito, perfeito. Eu quero aqui então agradecer, desejar já um feliz 2021 ao Luiz Alberto Nespolo, que esteve conosco aqui. Já fica o compromisso aí de logo a gente está de volta aqui explanando mais coisas da AGE. Muito obrigado ao senhor por ter vindo, parabéns pelo trabalho desses 8 meses aí diante da agência e um feliz 2021 para o senhor. Agradeço, me deu uma oportunidade e gostaria de agradecer a todos os servidores da GER que estão comprando essa motivação, comprando esse perfil de muita transparência, de muito fazer o certo, de agilizar nas decisões, de performar no nosso propósito. Então, queria agradecer a cada um dos servidores, não somos um número ideal, estamos conformando agora com um processo que o MP nos ajudou a cobrar, né, através de um aditivo, um TAC que nós temos. Que ótimo, para dando melhorar o quadro funcional. Inclusive, segurando um dinheiro numa conta da Justiça para que a gente possa contratar temporariamente por 2 anos e dentro desses 2 anos talvez a gente fazer um concurso público para manter. A você, servidor da AGER aí, feliz 2021, que a agência continue fazendo bonito nesse novo ano, viu? Mais uma vez, feliz novo ano. E obrigado pela oportunidade e voltaremos sim se nos convidar. Estaremos convidando sim, com certeza, viu, Caroline? Já pode marcar aí, logo chamar aqui, porque tem muita coisa que a gente nem tocou no assunto aqui, que a gente tem que falar com o diretor, o presidente da AGER, Luiz Alberto Nespolo. Olenberg Alves, feliz 2021. Eu falo isso agora porque amanhã é gravado, então já quero deixar aqui meu abraço, meio que de 1,5 metro de distância, mas fraterno, que você tenha saúde, que estejamos juntos, eu aprendendo e a gente levando o conhecimento, levando informação ao nosso telespectador. É uma satisfação e um orgulho trabalhar contigo. A todos nós, né, Paulo? Um feliz ano novo para todos nós. Que seja muito melhor do que foi 2020. Aliás, não tem nada que pode ser pior do que 2020, né? Deus queira que Olha, a dor que as pessoas passaram, e eu quero agradecer também, Paulo, o nosso amigo telespectador, que acompanhou todos esses dias o nosso programa e convidar
a cada um do nosso telespectador que possa estar conosco em 2021. Então tá, eu assino embaixo o que ele falou aqui, já falei isso logo na abertura desse bloco, porque eu sei que agora a gente tem que realmente encerrar o programa. Eu, como prometi, eu quero ter uma imagem aí do Odílio Martins. Odílio Martins, colega nosso que se foi, tá aí, ó, foi em julho que ele nos deixou, acho que 18 de julho, né? E uma pessoa muito querida e faz uma falta, Odílio, você não faz ideia, rapaz. Saudade demais de você, a família do Odílio, aquele abraço, feliz 2021, que Deus conforte o coração de vocês, viu? E bola pra frente, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe e nos propicie aí um 2021 esplendoroso, produtivo, mas sobretudo abençoado pelo nosso zeloso guardador. Amanhã tem Rosa Maria Carvalho, secretária de Assistência Social do Estado de Mato Grosso, aqui falando, fazendo uma explanação também do ano de 2020 conosco aqui no programa Opinião. É isso. Fica bem, fica com Deus também. Feliz 2021. Até mais.